Ok. Então, agora teremos a primeira palestra dessa tarde. É um prazer apresentar aqui o professor Marcos Jardim. O professor Marcos é professor da Unicamp. Ele terminou o doutorado em 1999, o que o torna apenas relativamente jovem doutor, doutorado de mais de 10 anos. E depois do doutorado, ele terminou o doutorado em Cambridge, e depois do doutorado ele esteve, em Oxford. E aí, depois disso, passou um ano em Yale, como professor assistente, 2 anos na UPenn, University of Pennsylvania, e 2 anos na University of Massachusetts, antes de retornar ao Brasil em 2004 para a Unicamp. O professor Marcos é especialista em Física e Matemática, e o título da palestra dele de hoje é Física, Matemática e Física Matemática. Obrigado, Helena, pela apresentação. Queria agradecer primeiro o Roberto e a Helena pelo convite. É uma satisfação aqui poder dar essa palestra para vocês. E, bem, a minha intenção, a intenção aqui da minha palestra é pura e simplesmente dar uma ideia do que é física matemática. Né? E, no processo, pensar um pouquinho o que é matemática e o que é física. Né? Como a Helena disse, eu fiz o doutorado em matemática, mas eu comecei fazendo graduação em física. Né? Eu fiz a graduação em física na Unicamp, aí eu fiquei insatisfeito com a física, porque quando uma professora de mecânica definiu para mim que um tensor é aquilo que sofre transformações tensoriais, eu via que a física não ia satisfazer a minha curiosidade matemática. Assim, o estudo de física não ia ser suficiente para satisfazer a minha curiosidade matemática. E aí eu fui fazer o mestrado em matemática e o doutorado também em matemática, mas sempre em problemas relacionados com física. Né? E até hoje, né, depois de 10 anos, a minha pesquisa sempre... A minha pesquisa é bem mais matemática, né? Atualmente eu já trabalho menos em física matemática, mexo mais com geometria algébrica e um pouquinho de geometria diferencial, mas são sempre problemas que se originaram da física e acabaram vindo para a matemática. E o que eu queria passar para vocês hoje é justamente como é que é esse processo, né? Como é que essa interface entre a física e a matemática. Na segunda palestra aqui hoje do Alexandre, a gente já viu cenas explícitas de física e matemática, né? Porque ele começa com um problema físico, de tentar explicar como é que é o escoamento de um fluido, né? Passando obstáculos, etc. E estudando a mecânica dos fluidos, etc., ele chega numa equação diferencial parcial. E o trabalho do matemático é, então, estudar essa equação diferencial parcial. Isso é bem próximo mesmo do que acontece na vida profissional, vamos dizer assim, do físico matemático e do físico teórico. O físico teórico ele tem essa missão, vamos dizer assim, de pegar a realidade física, algo que ele vai na natureza e observa, né, e tentar transformar aquilo numa equação. Né? E por que ele vai lá na natureza, observa, vai no laboratório, mede e tenta transformar isso numa equação? Né? Porque a equação tem a capacidade de fazer predições. Né? Na hora que você transforma a natureza em equações, na hora que você transforma a tua observação física em equações, você pode tentar fazer predições e dizer coisas novas, né? Ou entender fenômenos novos que não eram bem entendidos antes. Tá? Então, o físico teórico, o físico matemático faz justamente essa interface, né? entre a natureza e a folha de papel. Tá? Na hora que está na folha de papel é o nosso domínio. É na folha de papel que a gente tem o nosso laboratório. O físico matemático ele pode vir mais ou menos em 2 sabores. Né? Você pode colocar física em letras maiúsculas e matemática em letras minúsculas, ou ao contrário, a física em letras minúsculas e a matemática em letras maiúsculas. Tá? Eu sou do segundo tipo, sou do matemático com matemática em letras maiúsculas e a física com letras minúsculas. Né? Significa o seguinte,
eu pego um problema que vem da física, tá? E aí eu passo a estudar os aspectos formais, tá? Problemas matemáticos relacionados àquele modelo da natureza. Tá? Posso, por exemplo, aqui mencionar, tem um projeto de pesquisa que eu, no momento, estou fazendo com uns outros, né, um outro físico que faz teoria de cordas e um outro matemático também. Ele me mandou, eu fui nos Estados Unidos, a gente conversou durante uma semana. Depois ele me mandou um arquivo que tinha mais ou menos umas 4 partes. Né? A segunda parte tem uma introdução, né? A segunda parte do rascunho que ele me enviou era teoria supersimétrica das cordas, a mecânica quântica e os quivers e não sei mais o que. Eu não entendi nada. Não entendi absolutamente nada do que ele estava falando. Mas no finalzinho tem uma equação lá. E aquela equação eu entendi. A terceira sessão era justamente o que nós conseguimos fazer com essa equação. Então, a partir daquela equação, a gente desenvolvia determinada geometria algébrica e um pouquinho de geometria diferencial, estudando todas as possíveis soluções daquela equação, e, no final, chegava numa fórmula lá que contava determinados tipos de solução. Dizia, para esse tipo de solução existem tantas soluções. Tá? E aí a quarta sessão é mais algo indecifrável para mim, que com aquela contagem que a gente fez, né, aquele pedacinho de matemática que a gente fez, ele de novo tomou conclusões físicas a partir daquilo. Então essa que é a interação da matemática com a física. Uma coisa que normalmente acho que no meu curso de física e depois do tempo que eu estudei matemática, a gente nunca reflete muito, apesar da gente estar lá calculando integrais e épsilons e deltas e resolvendo equações, etc. A gente raramente para refletir o que é matemática, né? E qual é o papel da matemática no grande esquema da ciência. Né? A matemática é uma linguagem. Tá? Então, a matemática é uma linguagem. Tá? E surpreendentemente, né, é uma linguagem adequada para descrever a natureza, tá? Para descrever bem, ou é a melhor linguagem que a gente dispõe para modelar e descrever a natureza. Tá? E é sempre uma aproximação, necessariamente uma aproximação. Tá? Não sei quantos de vocês já entraram na desconfortável situação de ter que, sei lá, a sua namorada vira para você e pergunta, mas por que você me ama? Por que você gosta de mim? Né? Assim, a tradução dos sentimentos em palavras, né, em português, é muito difícil. Tá? Especialmente para nós, matemáticos, né, que a gente não lida muito bem com emoções e sentimentos. Senão a gente talvez estivesse fazendo outra coisa se a gente lidasse. Então, essa tradução, né, do sentimento para o português é meio complicada, assim como é também a tradução do fenômeno matemático, do fenômeno físico, né, do que você vai lá e observa na natureza, e depois o que você consegue escrever na sua equação, e depois mais ainda, né, as equações que você consegue resolver. Né? Então, a matemática não é uma linguagem perfeita, tá? não vai descrever perfeitamente todos os fenômenos da natureza, mas é a melhor aproximação que a gente tem. Tá? Uma mostra do sucesso da matemática é o seguinte, a gente manda o homem para a Lua. Né? A gente coloca 4.000 músicas dentro de uma caixinha desse tamanho. Né? Isso aí tudo é impossível se você sem matemática essas coisas são impossíveis. Né? Então a matemática é uma linguagem formal, surpreendentemente eficaz para descrever a natureza e para você fazer coisas como foguetes que vão para a Lua e MP3 player e YouTube, Facebook. Né? E nós, como os matemáticos, ou uma parte de nós, né? Existem os matemáticos aplicados, que são aqueles que estão interessados nem tanto, né? Estão voltados para as aplicações, para as possíveis aplicações da matemática. Mas muitos de nós, às vezes, a gente simplesmente se preocupa com o aspecto formal da coisa. Né? Me dá uma equação e eu vou resolver
sem me interessar muito de onde essa equação vem, o que ela significa, né? Eu vou estar, o matemático puro, tipicamente, ele vai estar interessado em coisas, em problemas de convergência, né? Se você tem uma sequência de soluções de uma equação, será que o limite existe? Se o limite existir, será que também é uma solução? Tá? São aspectos formais da matemática que o físico frequentemente não se importa muito. Tá? E esse é outro pequeno mistério da interação entre os físicos e os matemáticos. Tá? Frequentemente, os físicos adivinham coisas que demoram muitos anos para os matemáticos, de fato, isso era verdade. Tá? Porque talvez eles estão munidos de uma intuição, né, que vem da observação da natureza, coisa que a gente não tem. Tá? A gente ganhar a intuição num problema matemático é algo que demanda muito trabalho e demanda muito tempo. Tá? E frequentemente os físicos chegam a respostas certas por razões erradas. Né? O negócio dele não convergia, mas ainda assim dá certo. Né? Mas, pô, que diabos é isso? Mas como é que... por que a eletrodinâmica quântica prevê o comportamento do elétron até a 11ª casa decimal? Né? Se todas as séries, né, toda a teoria de perturbação no que o negócio é baseado, depende de integrais e de coisas que não tem motivo nenhum para convergir. Né? Isso demorou muito tempo para ser entendido, levou a toda uma criação de uma nova tecnologia matemática, né, para você entender o tipo de matemática que, no final das contas, estava por trás da eletrodinâmica quântica, por exemplo. Né? Então, parece que a matemática está sempre correndo atrás da física. Né? Os físicos vão lá, eles observam uma coisa nova na natureza, tem uma opção de ideias, a gente está sempre correndo atrás. Né? Não é sempre assim. Né? Historicamente, existem contra-exemplos. Tá? Acho que o exemplo mais que primeiro me vem à cabeça é o caso do Einstein. Né? Quando ele fez a teoria restrita da relatividade e publicou lá em 1905, 1906, ele já mais ou menos sabia como é que era a teoria geral da relatividade. Só que ele não tinha linguagem, ele não sabia como passar o princípio da relatividade geral, né, que da aceleração, né, como implementar a relatividade restrita referenciais sem aceleração. Né, mas aí como é que matematicamente ele ia entender que a aceleração era uma deformação do espaço-tempo? Isso ele já tinha na cabeça, mas ele não sabia como escrever isso. Né? Então, entre 1905 e 1915, que é quando ele finalmente publicou a relatividade geral, ele estava aprendendo geometria diferencial. Tá? Geometria diferencial era um negócio que já existia, tá? Que pouca gente sabia. Né? Foi criado principalmente pelo Riemann aí a segunda metade do século XIX, mas é um negócio que já estava em desenvolvimento por vários italianos, etc. É um troço que já estava em desenvolvimento e já existia, mas os físicos não conheciam. Tá? Então esse era um outro exemplo em que a matemática correu na frente da física e a linguagem matemática que o físico, né, o Einstein no caso, precisava já estava pronta. Né? Ele só demorou um tempinho para aprender e conseguir encaixar todos os princípios dele na... Então, essa é mais ou menos como ocorre a interação entre o físico e o matemático. Tá? Para isso não ficar simplesmente uma conversa, um bando de palavras jogadas no ar, eu queria tratar um exemplinho simples de como de uma situação física, né, você chega numa equação, tá? E aí depois que tipo de coisas o matemático pode tentar fazer com essa equação para entender as soluções. E depois tem a volta também, né? Resolvida a equação, terminado o trabalho do matemático, né? Como é que o físico volta e interpreta aquilo? E o que eu achei que era uma ideia legal fazer era fazer a dedução da equação de onda. Tá? Então, todo mundo conhece a equação de onda, né? Que é a derivada segunda de uma função em relação ao tempo é proporcional à derivada segunda em relação a uma coordenada espacial. Mas é possível que todos, ou alguma parte de você já tenha visto a demonstração, né, por que aquela é chamada equação de onda. Né? Mas eu vou fazer aqui, é simples, só para a gente ter um gostinho de como é que é a física matemática. Só envolve a segunda lei de Newton. Então, a equação da onda é a seguinte: a gente tem
uma corda. Né? Você pode imaginar que é infinita, ou você pode imaginar que ela está presa, tipicamente uma corda de violão. Né? E aí você pega essa cordinha, dá uma ligeira deformadinha nela, né? E aí vê o que acontece. Né? No violão, a corda começa a vibrar, a vibração da corda do violão gera perturba o ar em torno, isso produz som e é o que a gente ouve. Mas como é que é o comportamento da corda, né? O comportamento da corda ele seria descrito por uma função, tá? Vamos chamar de y de xt, onde x é a coordenada x é a coordenada da corda aqui, ou seja, x seria a distância em relação a uma origem da corda. Tá? Minha corda ela vai ter comprimento L. Tá? Então, x seria o ponto, né? O ponto material aqui da corda em relação a uma origem, que eu estou chamando de zero. O t é o tempo, e o y de t, ele mediria o deslocamento do ponto x. Tá? Então, se minha corda... Vou pegar outra cor aqui. Se minha corda está, por exemplo, nessa posição aqui, o y de x de t daria justamente isso, a amplitude, né, o deslocamento em relação à posição de repouso da corda, tá? Num instante t daquele ponto x. Tá? Então, esse y de x de t seria essa altura aqui. Tá certo? Então, assim eu vou, a função y de x de t, ela vai descrever o comportamento da corda. Tá? Ela vai descrever o comportamento de cada pontinho da corda, né? o movimento. Né? Então, cada pontinho da corda fica fazendo um movimento de vai e volta, assim, né? Na hora que a corda está vibrando. Tá? E esse y de x de t vai ser a amplitude desse movimento. Então, essa é a função que descreve o comportamento da corda. Tá, então, agora, como é que a gente escreve uma equação uma equação cuja solução seja a função y de x de t que descreve o movimento da corda? A ideia é a seguinte. Pega um pedacinho da corda. Vou escrever num outro aqui. Pega um pedacinho da corda. Esse daqui seria um ponto de coordenada x, e esse daqui seria um ponto de coordenada x mais delta x. No meio aqui da corda, desse segmento aqui de corda, estaria um outro ponto x estrela, que seria o centro de massa desse segmento de corda. O centro de massa desse segmentinho de corda. Essa corda, ela está... Escrever aqui o... Posso tentar fazer o desenho maior também, peraí. Então, vamos ligar a lupa aqui, ó. Assim ficou meio feio, gente. Sei lá, tá bom assim. É que eu quero meio inclinadinho ali também, tá? Então, isso aqui é o x. X mais delta x. E aqui no meio. O centro de massa do segmento da corda. Tá? Então, essa corda ela está sujeita a duas forças. Tá? Primeira hipótese aqui é de que eu vou ignorar a gravidade. Tá? Então, a corda ela tá tensa o suficiente e a vibração dela é suficientemente pequena para eu ignorar a força da gravidade. Ou a corda é suficientemente fina, tá? Ou pouco pesada, de maneira que a força da gravidade, né, o peso dela é muito pequeno e eu consigo desprezar. Tá? Então, a primeira aproximação que eu vou fazer é essa. Tá? Então, ela só tem duas forças, que é a força de tensão, né, que esse segmento de corda está
sofrendo pelos outros segmentos de corda. Tá? Tem um outro pedacinho da corda que está desse lado e um outro pedacinho da corda que está desse lado aqui. E esses outros pedacinhos de corda ficam puxando a corda. Tá? Então, aqui eu tenho uma força T1, que é uma força de tensão na corda. Tá? E aqui eu tenho uma outra força T2. Essas forças aqui são tangenciais, né, à corda. Então, essa força que estaria na direção do vetor tangente aqui a essa curva. Eu tenho que fazer agora o que vai descrever o comportamento, né, desse segmentozinho de corda é o balanço das forças. Tá? Força é uma quantidade vetorial. Tá? Então, eu tenho uma força, a componente horizontal dessa força. Tá? Vamos chamar esse ângulozinho aqui de beta. Tá? Esses aqui seriam paralelos, né, ao eixo x aqui. Esse outro ângulozinho aqui de alfa. Tá? Então, primeiro eu faço o balanço da componente horizontal da força. Componente horizontal. Tá? A componente horizontal, ela tem que ser de tal forma que a força que está, ou seja, a projeção desse T1 na horizontal tem que contrabalançar o T2 puxando no lado contrário. Né? Porque se tiver se essa horizontal for maior do que essa componente horizontal, a corda está sendo esticada. Né? Então eu estou assumindo que a minha corda também é inelástica, ela não estica. Né? Então as componentes horizontais aqui das duas forças de tensão, elas têm que se contrabalançar. Né? Ou seja, os pontinhos da corda, eles só vibram de cima para baixo. Eles não vibram da esquerda para a direita. Tá? Então, isso daqui me dá a seguinte condição, né? Que T1 vezes cosseno de alfa tem que ser igual a T2 cosseno de beta. E ambos têm que ser igual a alguma força T. Tá? Ou seja, isso aqui está dizendo que a componente horizontal de um lado contrabalança a componente horizontal do outro, e eu estou chamando essa componente de T, né, de que age de um lado ou de outro. Agora tem a componente vertical. Componente vertical. Então, a componente vertical eu tenho uma que está puxando para baixo, né, e outra que está puxando para cima. Então, o meu eixo aqui, Y, ele está orientado para cima. Né? Então, a componente vertical ela é T2 seno de alfa menos T1 seno de beta, T1 seno de alfa. Né? E isso aqui é o que esse balanço essa componente vertical é que é a força que na segunda lei de Newton tem que igualar a massa vezes a aceleração. Tá? Então aqui vai entrar a segunda lei de Newton. Tá? Ou seja, isso aí vai ser massa. Tá? Massa eu vou escrever como sendo ρ vezes ΔX. Essa funçãozinha ρ aqui, vou deixar, é a densidade de massa. Unidade de quilo por metro. Tá? Então, é a quantidade de massa por comprimento de corda. Tá? Então, isso daqui está fazendo o papel da massa, tá? Na segunda lei de Newton, vezes a aceleração. Então, a aceleração é a derivada segunda de y em relação a x. Tá? Então, massa vezes a aceleração. Tá certo? Ops, aqui eu botei x, é t. O x vai aparecer do lado de cá. Tá? Então, essa aqui é a aceleração. Tá? Bem, agora o que eu faço com isso? Olha só. Daqui, dessa primeira parte, seguem duas relações. Né? Primeiro que o T2 vai ser igual a T sobre cosseno de beta. Tá?
E o T1 é igual a T sobre cosseno de alfa. Substituindo isso na equação aqui de baixo, ó, você ganha o quê? T vezes seno dividido por cosseno de beta. Então, T vezes tangente de beta. Tá? Menos T vezes tangente de alfa. Correto? Tudo isso daqui vai ser igual de novo a ρ vezes ΔX vezes a derivada segunda em relação a y. Em relação a t. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse t e vou passar para o lado de lá, e o comprimentinho aqui infinitesimal da corda eu vou passar para o lado de cá. Tá? Então agora essa equação ela vira 1 sobre ΔX vezes tangente de alfa, ao contrário, tangente de beta, menos tangente de alfa, okay? Igual a ρ sobre t vezes derivada segunda de y em relação a tzinho. Okay? Então agora vamos refletir um pouquinho o que significa aquela tangente de beta e tangente de alfa. Tangente de beta é justamente a inclinação desse vetor aqui. Tangente de beta é a inclinação desse vetor, tangente de alfa é a inclinação desse vetor. Mas é a inclinação do vetor? Bem, inclinação é derivada. Então, se é a inclinação de alguma coisa, aquilo dali é a derivada. Né? Eu disse, ó, esse T1 está na direção da tangente desse Y. Mas a direção, a inclinação, né, dessa tangente é justamente a derivada de Y em relação a X. Pensando aqui, para cada t, né, deixa o t parado, y é uma função de x, a inclinação de y, a inclinação de cada segmentinho de corda aqui vai ser justamente a derivada de y em relação a x. Então eu posso substituir esse carinha aqui, ó, pela derivada de y em relação a x, calculada no ponto, nesse ponto aqui, ó, x mais ΔX. X mais ΔX. E esse daqui, ó, é a inclinação, né, de y dx avaliada no ponto x. Ok? Putz, mas agora, ó, você tem um ΔX aqui embaixo, em cima você tem o valor de uma função em x mais ΔX menos o valor da função em x. Ou seja, esse lado esquerdo aqui da equação está dizendo assim para você, por favor, me tire o limite quando o ΔX vai para zero. Né? Por favor, faça isso comigo. E aí se você faz, ó, ela está pedindo, né? Ela está pedindo, a gente obedece. Né? Tira o limite quando o ΔX vai para zero. Esse lado esquerdo aqui vira o quê? A derivada segunda, né? Então esse lado aqui é a derivada segunda de y em relação a x igual a ρ sobre t vezes derivada segunda em relação a t. Tá? E essa é a equação da onda. Tá? Lembrando que a ρ seria a densidade de massa, né? E t são essa tensão da corda. Tá? Uma coisa ligeiramente misteriosa, né? Provavelmente no seu livro de matemática, se você for abrir lá o Boyce de prima, na página 300 e qualquer coisa, e for procurar qual é a equação da onda, o Boyce de prima não vai estar escrito assim. Ele vai estar escrito da seguinte maneira, ó. Substituindo esse pedaço aqui por 1 sobre v quadrado. Né? Por quê? Né? V é sugestivo de velocidade. Né? Então, onde é que V é essa velocidade? E no Boyce de prima vai dizer, onde V é a velocidade de propagação da onda. Tá? Onde é que vê essa velocidade? Então, essa velocidade vem de você pensar quais são as unidades do ρ e do t. Tá? O ρ, tá? Ele tem unidades de densidade, ou seja, ele tem unidade de quilograma por metro.
O T ele tem unidade de força, né? Força é massa, né? Quilograma, vezes aceleração, metro por segundo quadrado. Ok? Então, se você faz agora ρ sobre T, vai ter unidade de quê? Ó? Quilo corta com quilo, né? Aí você vai ganhar um segundo quadrado por metro quadrado. Bem, isso aqui é o inverso da unidade de velocidade. Tá? Então, isso aqui, de fato, tem a unidade do 1 sobre velocidade ao quadrado. Tá? E é por isso que você pode reescrever essa constante aqui como 1 sobre v quadrado, tá? E interpretar v como sendo a velocidade de propagação da onda. Tá? Ela é, de fato, a velocidade de propagação da onda. Tá? Ou não, ou quando, né, eu já dei esse... Na Unicamp é o cálculo 3, em que a gente vê equações diferenciais parciais, um pedacinho. Né? No cálculo 3, ou seja, no curso típico de matemática, né, você nem como 1 sobre v ao quadrado você escreve. A gente escreve a equação, né, yxx igual a uma constante alfa ao quadrado, ytt. Tá? E essa é a equação da onda. Tá? Então, o matemático ele não está muito preocupado se isso aqui tem unidade de 1 sobre velocidade ou não. Tá, é uma constante e para mim, beleza. Né? Agora vamos resolver esse negócio. Né? E vamos encontrar equações, soluções desse troço aí. Tá? Então, antes da gente brincar um pouquinho de procurar soluções, eu vou mostrar uns 2 tipos de solução, uns gráficozinhos para vocês. Parte do trabalho do físico matemático é também burilar esse raciocínio básico. Tá? Isso aí é a equação de onda mais simples que tem. Mas a gente pode pensar algumas situações em que generaliza isso aí. Tá? Por exemplo, a primeira coisa que você pode pensar é: e se a densidade de massa não for constante? Tá? Ou seja, se esse ρ, na verdade, for um ρ de x. Tá? Bem, o que muda? Aqui você vai ter um ρ de x, um ρ de x estrela, né? Que eu estou pegando o x estrela como o centro de massa. Então, eu vou pegar, tipicamente eu vou aproximar, eu vou dizer que ó, a densidade não é constante. Tá? Mas como esse é um segmento de corda muito pequenininho, eu digo que nesse segmentinho de corda, a densidade é constante e é igual à densidade no centro de massa dela. Tá? Então, você colocaria aqui ó, o ρ de x estrela. Tá? Então, aqui de novo... Oi. Essa derivada segunda... Aceleração da força de Newton. Também ela está sendo calculada no centro de massa. Né? Ali é calculado... Aqui eu estou... Na segunda lei de Newton, eu estou botando tudo como se fosse esse pontinho aqui que está vibrando, né? O centro de massa do coisa que está vibrando. Então, essa é uma observação boa também, que isso aqui está calculado no x estrela. Certo? Então, aqui também ia aparecer o ρ de x estrela, né? E na hora que você tira o limite, tá? Quando o ΔX vai para zero, esse limite vai refletir não só nesse lado, né? Que aqui o x meio que desapareceu, né? Mas aí o que você vai ganhar é que, em vez de você ter aqui uma constante, você ganha uma função, né? Que é a função dessa densidade. Deixa eu botar em amarelo. Então, na equação de onda em que a densidade não é constante, né? Matematicamente ela teria essa carinha aqui, ó. Então, primeira brincadeira, né? Bem constante. A equação ela ficaria com a cara de que a segunda derivada de y em relação a x² é igual agora alguma função de x vezes a derivada segunda. Tá? Então, essa é a primeira modificaçãozinha que você pode pensar. Tá?
Que outra coisa você pode pensar? Ah, eu não gostei dessa história de que não tem gravidade. Tá? Vamos colocar a gravidade na jogada. Tá? A gravidade, então vamos pensar aqui quem é a gravidade. Ela vai ser uma forcinha, né, agindo sempre aqui no sentido negativo. Tá? E ela é massa, ou seja, ρ. Vamos voltar agora o ρ constante, para não complicar demais a vida, né? Uma complicaçãozinha de cada vez. E seria o ρ vezes ΔX. Ou, se você preferir, o ρ de x estrela, né? Vezes ΔX. Tá? Ou seja, isso aqui é a massa, tá? do segmentinho, tá? Vezes G. Ok? Então, na hora que você faz o balanço de força, né? No balanço da força vertical, tem que entrar esse termo aqui, ó. Menos ρ... Tá? ΔX vezes G. Tá? Vai entrar nesse lado aqui no balanço de força, né? Na segunda lei de Newton. Tá certo? Então aí agora aqui mantém, né? Aqui, ou seja, esse pedaço aqui você até pode passar, deixar do lado de cá ou passar para o lado de lá, em que você passa para o lado de cá, é como se você tivesse ganho aqui, ó, um menos G, ó, perdão, mais G aqui. Certo? Que é o mesmo termo aqui da massa, né? Só que aí tem mais aceleração da gravidade ali. Ok? Então você ganha um mais G aqui. E aí, a segunda brincadeira com a equação é com gravidade. A equação vai ficar com a cara em que a derivada segunda aqui de y em relação a x vai ser igual. Então o fator que estava multiplicando aqui, ele continua multiplicando. Ele continua aparecendo aqui. Só que agora tem parêntese ali que eu esqueci. Cadê? Aqui. Tem esse parêntese aqui, ó. Então ele se mantém aqui. Ele vai ter, de novo, o termo alfa quadrado, que pode ou não depender de x, vezes a segunda derivada, vezes a segunda derivada aqui em relação a t, mais a gravidade aqui. Ou seja, eu ganho mais um termo na equação que teria a ver com a gravidade. E por aí vai. Você pode introduzir resistência do ar e várias outras coisas, você vai ganhando ligeiras complicações da equação de onda básica. Tá? De novo, o matemático ele pode pensar, isso aqui, ó, isso aqui, o original, né? Essa daqui, sem o x aqui. Isso daqui é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, linear. Tá? Qual é a equação de segunda ordem linear mais geral que eu posso pensar? Né? Então eu posso adicionar termos aqui mais ou menos arbitrários. Colocar, por exemplo, né, que a derivada segunda em relação a x seria igual a alguma expressão linear nas derivadas em relação a t. Tá? Alguma constante vezes a derivada segunda em relação a t, mais alguma outra constante derivada em relação a t, mais alguma outra função aqui, f. Tá? Isso aqui continua sendo uma equação diferencial parcial de segunda ordem linear. Tá? Cada um desses termos tem uma interpretação. Por exemplo, esse f de x aqui, ele é uma força externa, como era a gravidade. A gravidade é uma força externa. Tá? Então, esse f de x é uma força externa agindo aí na corda. Tá? Esse y de t é como um termo, como uma viscosidade, uma resistência do ar. Tá? Algo que, um atrito, né? Algo que é contrário, sempre contrário à direção do movimento. Tá? Então, cada um desses termos até tem uma interpretação física, né? Mas do ponto de vista matemático não interessa muito. Aqui é uma equação da mesma classe dessa daqui, só que ligeiramente mais complicada porque adicionou esses outros termos. Tá? Ok, então
O ponto aqui era ver como é que você chega na equação de onda e como é que você consegue burilar ou brincar com o sistema e ir acrescentando outros efeitos que você desconsiderou no começo. Vamos falar um pouquinho das soluções. A primeira classe de soluções, as soluções mais simples, é a chamada solução de D'Alembert. O que esse sujeito aí, esse francês, reparou é o seguinte. Se eu pegar duas funções quaisquer, tá? Fzão e Gzão, e eu escrever y de x de t como sendo Fzão de x menos Vt mais Gzão de x mais Vt, tá? Para qualquer Fg, tá? Isso aí vai ser uma solução da equação da onda. Tá? Bem, por quê? Porque se você tirar aqui a derivada segunda em relação a x, tá? Se tirar a derivada segunda em relação a x, o que você ganha é a derivada segunda de cada uma dessas funções calculadas aí nessa composta, x mais vt. X menos vt e x mais vt. Essa é a derivada segunda em relação a x. E a derivada segunda em relação a y, ó, no que eu derivo essa daqui, eu ganho um fator de menos v para fora. No que eu derivo de novo, eu ganho um v quadrado. Tá? Então aqui, esse termo aqui, ele é v quadrado vezes a derivada segunda de x menos vt mais a derivada segunda de g mais vt. Tá? Então, beleza. Então, isso aí, de fato, satisfaz aquela equação lá, onde esse v que eu escrevi ali é justamente 1 sobre v quadrado aqui. Né? Então, eu tinha substituído e apaguei. 1 sobre v quadrado aqui. Certo? Essas são essa é a solução de D'Alembert aqui. F e G podem ser qualquer coisa. Né? Claro, qualquer coisa. Né? Quando você diz assim, o físico vai dizer assim, esse F e G pode ser qualquer função. Aí a gente sabe que, bem, não é qualquer função, né? Porque, pelo menos, segundo a derivada, ela tem que ter. Né? Então, esse tipo de preocupação que o matemático vai ter, que de repente o físico não tem. Essa é uma função. É que tem que ter segunda derivada. Mas toda função não tem segunda derivada? Né? Qual é a função que não tem segunda derivada? Né? Toda função que o físico consegue pensar tem segunda derivada, óbvio. Né? Isso aí eu estou brincando, gente. Não é bem assim. Não saiam xingando os físicos quando vocês saírem dessa... que eles não sabem o que é uma função de classe C2. Aí tem um videozinho interessante que mostra justamente esse tipo de solução. Amplia um pouquinho. Acho que agora já dá para ver direito, né? Então, a F e a G são os dois perfis de onda. Tá? A F é uma onda que está viajando... Eu sempre me confundo, deixa eu colar aqui. Isso eu já pensei, então a F é a onda que está viajando da direita para a esquerda. Tá? Então ela está vindo da direita para a esquerda. Né? À medida que o tempo passa, o argumento ali vai diminuindo. Então a F é a que tem uma corcova ali. Tá? E a G é a outra, é a que vai da esquerda para a direita, é a que tem as duas corcovas para cima e para baixo. Tá? Então você vê que está cada uma viajando para o seu lado, né? Elas interagem brevemente no meio e depois elas continuam as suas viagens como se nada tivesse acontecido. Tá? Elas sofrem aquela interação ali localizada no tempo, né? E depois elas continuam as suas vidas, tá? Como se jamais tivessem se encontrado. Uma belíssima história de amor que durou poucos segundos. Isso é um exemplo de uma onda solitônica. Né? Uma onda que, preservando o seu formato, viaja, tá? Pode momentaneamente interagir com outras, mas depois ela recupera a sua forma original e continua viajando. Esse é o exemplo de uma onda solitônica. Tá? Esse caso aí é o caso de uma corda infinita. Tá? Não é o caso que eu comecei
que eu expliquei no começo, em que a corda está amarrada nas pontas, né? Isso aí é uma corda infinita, tá? Ou muito, muito grande, em que essas ondas têm esse comportamento. Tá? Então, a corda de violão não é muito bem satisfeita por essas soluções aqui. Tá? O tipo de solução da corda de violão vão ser soluções de um problema de valor de contorno com condições iniciais. Tá? Vamos lembrar o que é isso aqui. Tá? Condições... Vou escrever um pouquinho maior. Condições de contorno e iniciais. Bem, então se a gente está nessa situação de uma corda que está amarrada, né? 0 e L aqui, o movimento da corda vai ser modelado por aquilo lá, derivada segunda em relação a x, uma constante derivada segunda em relação a t. Então essa é a equação de onda. As extremidades estão fixas, né? Isso significa que o y, né, de 0t e o y de Lzão t são sempre iguais a 0. Tá? Isso está dizendo que as extremidades estão fixas. E aí eu tenho que dar, essa aqui é uma equação de segunda ordem, né? Eu tenho que dar velocidade e posição inicial. Tá? Então a posição inicial, vamos dizer, é o perfil inicial da corda no instante zero. Então eu tenho que dizer quem é y de x no instante zero. Aqui vai ser alguma função f de x. Como você pega a corda do violão, você dá uma puxadinha nela, você já deforma a corda do violão, aquilo dali é a distribuição inicial das posições. Então o f de x seria uma função assim, ó, por exemplo. Okay. E você tem que dar as velocidades iniciais também. Ou seja, a velocidade é a primeira derivada em relação ao tempo, para a distribuição inicial das velocidades no instante zero. Isso aqui vai ser uma outra função, g de x. Okay. Então esse é um problema de valores iniciais com condições de contorno que está descrevendo aí a corda de violão, né, que está com as extremidades fixas. Para resolver isso daí, você precisa de uma longa técnica, né? Eu não vou escrever uma solução aqui agora, né? Uma coisa complicada. Lembra que isso aí tem a ver com séries de Fourier. Tem uma teoria muito bonita de como é que você daí chega em séries de Fourier. E você percebe que você pode escrever essas soluções como uma série infinita envolvendo senos e cossenos. Essas são as séries de Fourier. Tem todo um problema aí de convergência, né? Você tem uma série de funções, e você tem que se preocupar se a série converge ou não, etc. Isso daí são a preocupação do matemático, tá? Ou do físico matemático do segundo tipo, né? Que é físico matemático. Esse cara vai se preocupar com convergência da série, se a série de Fourier converge ou não, para onde ela converge e por aí vai. Tá? O físico ele não vai estar lá muito preocupado com isso. Assim, a solução é dada por uma série de Fourier, essa série tem que convergir, porque senão a corda de violão ia estourar, ia explodir, alguma coisa. Como cordas de violão não estouram, tá? Séries de Fourier convergem. Tá? Esse é mais ou menos o raciocínio físico. Né? Como o troço funciona lá na natureza, evidentemente que a matemática tem que funcionar. De alguma maneira, ela funciona. Tá? Mas as cordas estouram de vez em quando. As séries também de vez em quando. Né? As cordas, elas estouram. É porque você extrapolou os limites, né? Você... Se você não sabe tocar violão, né? Você sabe tocar violão, a corda não devia... Se a corda estourou é porque você fez alguma coisa errada. E aí tem uma outra soluçãozinha, né, o segundo gráficozinho aí, que mostra justamente esse segundo tipo de solução. Ó. Esse é um pulso viajando na corda com limites. Um outro tipo de solução
para essa situação aí. Tá? É um pulso que viaja, ele vai e volta e fica lá. Tá? Bem, gente, eu acho que meu tempo está acabando. Esse é o recado que eu queria dar. Obrigado.